foi amor à primeira vista, né, Varão? Né? O cara tava esperando chegar e não teve dúvida de que era ela e que já se abraçaram, já levou para dentro da tenda. Ah, falaram, cara. Capítulo para vocês, meninas. Pareceu o príncipe, hein? Então não é sobre Ele o explicou Deus como Passei a me conhecer. Pregações bonitas. Compartilhando. Vai pregar. te joga na parede. Estão querendo se exibir. Jesus Cristo, inocente, pagou por todos os nossos pecados. Soberano Deus, eterno Pai que está no céu. Nós estamos aqui nesse momento, Senhor, para louvar e bendizer o teu nome, Pai. Obrigada, Senhor, pelo prazer, Senhor, de estarmos na tua presença, meu Pai. Obrigado, meu Deus, pelo tua mão poderosa que cuidou de nós, ó Pai, nessa noite, nos conceder nesse dia maravilhoso, para estarmos juntos, para olhar a tua palavra e vivenciar ela em nossas vidas, Pai. E receber essa fé tão grande que existe, Senhor, meu Deus, em nós, porque nós não vimos, mas cremos. E sabemos, ó Pai, que somos bem-aventurados por isso. E nessa hora, Senhor, por essa bem-aventurança, Pai, te pedimos que tu abra, Senhor, o nosso intelecto, Pai, que nós venhamos entender a tua palavra, Pai. Sabemos que nós lemos, sabemos que cada um, Senhor, tem a sua sabedoria real, mas sabemos que o professor real chama-se Espírito Santo de Deus. E te pedimos que o Espírito Santo de Deus venha nos envolver nessa manhã, para saber interpretar a tua palavra, Pai. Pois sem ti nada somos, nada podemos fazer e nada vamos entender, se não tivermos o Espírito Santo como nosso professor. Obrigada por tudo. Obrigada, Senhor, porque eu sei que esse vídeo chegará a muitas pessoas na face da terra. Porque, meu Deus, assim tu faz. E tudo seja realizado em nome de Jesus. Longe de exaltação pessoal. E que teu nome seja glorificado em nossas vidas, Pai. Louvamos e bendizemos o teu nome, agora e para sempre, com a certeza que a vitória é nossa, pelo sangue de Jesus. Obrigada pela vida de cada um que aqui está. Obrigada também pelas que hão de chegar, Senhor amado. Toma nas tuas mãos, estende teu braço forte, a tua mão poderosa estendida sobre cada um de nós. Louvamos e bendizemos agora e para sempre. Amém. Em nome de Jesus. Amém. 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 Uma esposa para Isaac. Gênesis, capítulo 24. Abraão já era velho de idade, bem avançada, e o Senhor o havia abençoado em tudo. Abraão disse ao mais antigo servo da sua casa, que governava tudo tudo o que possuía. Põe a sua mão baixo de mim, para que eu faça com que você jure pelo Senhor, Deus do céu e da terra, e que você não buscará da terra, que você não buscará uma esposa para o meu filho entre as filhas de cananeus, no meio dos quais estou morando, mas que você irá à minha parentela e ali buscará uma esposa para Isaque, meu filho. Então o servo disse: talvez a mulher não queira vir comigo para essa terra. Nesse caso, devo levar o seu filho à terra de onde o Senhor veio? Abraão respondeu: cuidado, não faça o meu filho voltar para lá. O Senhor, Deus do céu, que me tirou da casa de meu pai e da terra dos meus parentes, e que me falou e jurou, dizendo:
à sua descendência darei esta terra. Ele enviará o seu anjo adiante de você, para que lá você encontre uma esposa para seu filho. Caso a mulher não queira vir, você ficará desobrigado do seu juramento. Entretanto, não leve o meu filho para lá. Com isso, o servo pôs a sua mão por debaixo da coxa de Abraão, seu senhor, e jurou fazendo segundo resolvido. O senhor pegou 10 dos camelos do senhor e levando consigo uma parte dos bens dele, levantou-se e partiu para Mesopotâmia, para a cidade onde Naor havia morado. Fora da cidade, fez um camelo se ajoelharem junto a um poço de água. Era de tardinha, a hora que as moças saem para tirar água. Então o servo orou: Ó Senhor Deus de meu senhor Abraão, peço-te que me ajudes hoje e seja bondoso para com meu senhor Abraão. Eis que estou ao pé da fonte de água, e as filhas dos homens dessa cidade saem para tirar água. Concede, pois, que a moça a quem eu disser, incline o cântaro para que eu beba. E ela me respondeu: beba, e darei ainda de beber aos seus camelos, seja que a designaste para o teu servo Isaque. E nisso verei que foste bondoso para com o meu senhor. 15. Aleluia, glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Coisa maravilhosa, né? Essa passagem. Eu acho muito linda essa passagem, sabe? Porque eu percebo aqui, quando a pessoa é de Deus, quando Deus está no negócio, a pessoa, ela é bondosa, ela é prestativa, ela é delicada, ela é atenciosa. Você vê que o servo de Abraão foi, e quando lá chegou, a Rebeca, ela teve a preciosidade de fazer tudo conforme ele havia pedido. Ela não só deu água para ele, mas para todos os animais dele. Ela foi assim, sabe, de uma alegria imensa. Ela foi muito prestativa. Olha, ela foi ela teve uma hospitalidade assim fantástica, coisa maravilhosa. Então confirmou ali que realmente era aquela a quem Deus escolhera para ser esposa de Isaac. Por isso, meus amados, que nós possamos ter a mesma percepção, ter os mesmos pensamentos, as mesmas atitudes na hospitalidade. Quando nós recebermos alguém, nós possamos ser prestativo, atencioso, dar o melhor de nós mesmos, não fazer só o necessário, fazermos além daquilo que nos é obrigado a fazer. Nós devemos fazer mais e mais. Quanto mais nós fizermos, mais nós seremos abençoados, mais nós seremos reconhecidos. Deus se agrada disso. Então a gente vê aqui que, olha, eu fiquei impressionado com a atitude de Rebeca. Muito impressionado mesmo. Porque ela fez tudo conforme devia ser feito. Esses são os exemplos que nós temos que dar para os nossos jovens hoje, sabe, gente? Nós devemos ensinar os nossos filhos, nossos netos, como deve proceder, mostrando esse exemplo aqui, ó,
mostrando esse exemplo. Sempre fazer mais, né, do que nos é pedido. Amém? É, amém. A Rebeca, Deus já sabia de tudo. Já, tudo que acontece na nossa vida, Deus sabe o que vai acontecer, né? Então, já era de Deus esse ocorrido, esse acontecimento de dele fazer essa oração diante de Deus, né? Eu creio que ele não falou alto, porque às vezes a gente perde as bênçãos, porque a gente deixa que o inimigo da nossa alma venha escutar, e às vezes a gente recebe uma bandeja que a gente pensa que foi Deus que mandou e não foi. Mas ele teve sabedoria de pedir, de orar ao Senhor, e o Senhor respondeu, né? Ele foi obediente, e Rebeca seria, sim, a escolhida por Deus para o Isaac, né? E glória a Deus, a obediência. A obediência é tudo. O que Deus requer de nós é que sejamos obedientes. Lindo seu filho, Fábio, lindo. Deus abençoe. Deus abençoe o caminho dele, os passos dele, em nome de Jesus. Lindo Amém. seu filho. Amém. Então, glória a Deus. E que a honra e a glória é do Senhor Jesus, né? Porque, né, amados, nós devemos estar atentos a saber discernir o que Deus tem para nos dar e o que o inimigo prepara, né? Às vezes a gente pensa que tal coisa. Não, eu já quebrei tanto a minha cara, não vou mentir. Quebrei tanto minha cara de eu querer, de vez de esperar em Deus, de eu me precipitar e dar errado, né? Em muitas coisas, né? Depois eu quero falar com o Fábio no privado, quero falar com ele. Então, louvado seja Deus por tudo em nossas vidas, né, amado? Porque vamos ficar atentos em ouvir a voz do Senhor, vamos ficar atentos no querer do Senhor em nossas vidas, né? Quem estiver esperando seu Isaac, que venha esperar na presença de Deus, para que não pegue nenhum forasteiro, né? Que venha aparecer. Quem estiver esperando, eu sei que alguém lá do outro lado da telinha vai estar ouvindo isso. Quem estiver esperando sua Rebeca, espere realmente no Senhor a sua Rebeca, para que você não venha depois dizer, poxa, eu não vigiei. E às vezes a gente paga preço por não vigiar, né? Às vezes a gente pensa que aquela bandeja que veio seria bom para nós, e de repente a gente não vigiou e acabou comendo da bandeja que não era de Deus. Então vamos vigiar para recebermos de Deus, né? O Isaac certo, a Rebeca certa, e tudo será de acordo com Deus, se tivermos paciência no Senhor. Que Deus abençoe. Coisa linda, né? Porque a gente vê aqui o coração dessa moça, né? E mostra um exemplo bonito, né? De como nós devemos caminhar, né? Que enxerga os ensinamentos de Jesus, né? No coração dela ali, né? De realmente estar servindo, estar cuidando, estar amando, né? E é exatamente dessa forma que nós, né? Precisamos andar, né? Um coração alegre, transbordando na vida das pessoas, né? Sempre com amor, com sendo prestativo, né? A gente vendo alguém que está precisando de ajuda, seja da forma que for, né? Às vezes uma senhora, né, carregando uma bolsa pesada, seja né, alguém adoecido, seja uma criança que cai no chão brincando, né? Seja como for, a gente sempre poder transbordar o amor e as pessoas, né, é, terem a oportunidade de presenciar, né, realmente Deus ali, né, nos pequenos momentos, nos pequenos detalhes, né, como a gente privilegiado, né, por presenciar Deus em momentos tão simples, né? Não como esse, né? Esse aqui é um momento abençoado ali, onde Rebeca foi apresentada ali, né? Para ser esposa de Isaac. Maravilhoso. Vamos dar sequência na leitura? Ó, não sei se alguém queria comentar alguma coisa mais, a gente pode continuar lendo. Vou seguir aqui então em frente. Amém. O encontro de Rebeca. Sucedeu que, antes que
ele acabasse de falar, eis que Rebeca, que havia nascido a Betuel, filho de Milcá, mulher de Naor, irmão de Abraão, saía com seu canto sobre o seu ombro. E a donzela era muito formosa, à vista, virgem, a quem varão não havia conhecido. E desceu à fonte, e encheu o seu cântaro, e subiu. E então o servo correu-lhe ao encontro e disse: Ora, deixa beber um pouco da água do teu cântaro. E ela disse: Bebe, meu senhor. E apressou-se, e abaixou o seu cântaro sobre a sua mão, e deu-lhe de beber. E acabando ela de dar de beber, disse: Tirarei também água para os teus camelos, até que acabem de beber. E apressou-se, e vazou o seu cântaro na pia, e correu outra vez ao poço para tirar água, e tirou para todos os camelos. E o varão estava admirado de vê-la, calando-se para saber se o Senhor havia prosperado a sua jornada ou não. E aconteceu que, acabando os camelos de beber, tomou o varão um pendente de ouro de meio siclo de peso, e 2 pulseiras para suas mãos, no peso de 10 siclos de ouro. E disse: De quem és filha? Faze-mo saber, peço-te. Há também em casa de teu pai lugar para nós pousarmos? E ela lhe disse: Eu sou a filha de Betuel, filho de Milcá, a qual ela deu a Naor. E disse-lhe mais: Também temos palha e muito pasto, e lugar para passar a noite. Então inclinei-se aquele varão, adorando ao Senhor. E disse: Bendito seja o Senhor Deus de meu senhor Abraão, que não retirou a sua beneficência, a sua verdade de meu senhor. Quanto a mim, o Senhor me guiou no caminho à casa dos irmãos do meu senhor. E a donzela correu e fez saber estas coisas na casa de sua mãe. E Rebeca tinha uma irmã, aliás, Rebeca tinha um irmão, cujo nome era Labão. E Labão correu ao encontro daquele varão à fonte. E aconteceu que, quando ele viu o pendente e as pulseiras sobre as mãos de sua irmã, e quando ouviu as palavras de sua irmã, Rebeca, que dizia: Assim me falou aquele varão, veio ao varão, e eis que estava em pé junto aos camelos à fonte. E disse: Entra, bendito do Senhor, porque estarás fora? Pois eu já preparei a casa, o lugar para os camelos. Então veio aquele varão à casa, e desataram os camelos, e deram palha e pasto aos camelos, e água para levar os pés dele e os dos varões que estavam com ele. Depois puseram-se a comer diante dele. Ele, porém, disse: Não comerei, até que tenha dito as minhas palavras. E ele disse: Fala. Então disse eu: Sou servo de Abraão, e o Senhor abençoou muito meu senhor, de maneira que foi engrandecido, e dei-lhe ovelhas e vacas, e prata e ouro, e servos, e camelos e jumentos. E Sara, a mulher do meu senhor, gerou um filho, e meu senhor, depois da sua velhice, e ele deu-lhe tudo quanto tem. E meu senhor me fez jurar, dizendo: Não tomarás mulher para meu filho das filhas de cananeus, em cuja terra habito. Irás, porém, à casa de meu pai e da minha família, e tomarás mulher para meu filho. Então disse eu ao meu senhor: Porventura não me seguirá a mulher? E ele me disse: O Senhor, em cuja presença tenho andado, enviará o seu anjo contigo,
e prosperará no teu caminho, para que tomes mulher para o meu filho, a minha família e da casa de meu pai. Então serás livre do meu juramento, quando fores da minha família, e se não a derem, livre serás do meu juramento. E hoje cheguei à fonte, e disse ao Senhor Deus, de meu senhor Abraão, se tu agora prosperarás o meu caminho, no qual eu ando, eis que estou junto à fonte d'água. Seja, pois, que a donzela que saiu para tirar água, e a água eu disser, ora, dá-me um pouco d'água do teu cântaro, e ela me disser, bebe tu também, e também tirarei água para os teus camelos. Esta seja a mulher que o Senhor designou ao filho do meu Senhor. Você vê que interessante, né? Ele aqui repete tudo que ele orou, ele conta para Labão, né? E para as pessoas que estão ali ouvindo a oração dele. E ele me disse, no 44 ele disse, e ele me disse, bebe tu também, e também tirarei água para os teus camelos. Esta será a mulher que o Senhor designou ao filho do meu Senhor. E antes que eu acabasse de falar, no meu coração, eis que Rebeca saía com o seu cântaro sobre o seu ombro, e desceu à fonte, e tirou água, e eu lhe disse, ora, dá-me de beber. E ela se apressou, abaixou o seu cântaro de sobre si, e disse, bebe, e também darei de beber aos teus camelos. E bebi, e ela deu também de beber aos camelos. Então lhe perguntei, e disse, de quem és filha? E ela disse, filha de Betuel, filho de Naor, que lhe gerou Milcá. Então eu pus pendente no seu rosto e as pulseiras sobre as suas mãos. E, inclinando-me, adorei ao Senhor e bendisse ao Senhor, Deus do meu Senhor, Abraão, que me havia encaminhado pelo caminho da verdade para tomar a filha do irmão do meu Senhor para seu filho. E agora, pois, se vós haveis de mostrar beneficência e verdade a meu Senhor, fazei-mo saber, senão também mo fazer saber, para que eu olhe a mão direita ou a esquerda. Então responderam Labão e Betuel e disseram, do Senhor procedeu este negócio. Não podemos falar-te mal ou bem. Eis que Rebeca está diante da tua face. Toma-a e vai-te, seja a mulher do filho do teu Senhor, como tem dito o Senhor. E aconteceu que o servo de Abraão, ouvindo as suas palavras, inclinou-se à terra diante do Senhor, dizendo, e tirou o servo vasos de prata e vasos de ouro e vestidos e deu a Rebeca também. E deu coisas preciosas a seu irmão e a sua mãe. Então comeram e beberam, ele e os varões que com ele estavam. E passaram a noite, e levantaram-se pela manhã, e disse, deixai-me ir a meu senhor. Então disseram, seu irmão e sua mãe, fique a donzela conosco alguns dias, ou pelo menos 10 dias, e depois irá. Ele, porém, lhes disse, não me detenhais, pois o Senhor tem prosperado o meu caminho. Deixa-me partir para que eu volte a meu senhor. E disseram, chamemos a donzela e perguntaremos-lhe. E Rebeca, consciente em casar com Isaque, e chamaram Rebeca e disseram-lhe, irás tu com ele, varão? Ela respondeu, irei. Então despediram a Rebeca, sua irmã, e sua ama, e o servo de Abraão, e seus varões. E abençoaram a Rebeca e disseram-lhe, a nossa irmã sejas tu em milhares de milhares, e que tua semente possua a porta dos seus aborrecedores. E Rebeca se levantou com as suas moças, e subiram sobre os camelos, e seguiram o varão, e tomou aquele servo a Rebeca, e partiu. Ora, Isaque vinha do caminho do poço de Laoi, porque habitava na terra do sul. E Isaque saíra a orar no campo sobre a tarde, e levantou os olhos e olhou, e eis que os camelos vinham. E Rebeca também levantou seus olhos e viu Isaque, e lançou-se do camelo. E disse ao servo,
quem é aquele varão a quem vem pelo campo ao nosso encontro? É o servo, e o servo disse: Este é meu senhor. Então tomou ela o véu e cobriu-se. E o servo contou a Isaque todas as coisas que fizera. E Isaque trouxe-a para a tenda da sua mãe Sara, e tomou a Rebeca, e foi-lhe ela por mulher, e amou-a. Assim Isaque foi consolado depois da morte da sua mãe. História linda, né? Que história linda. Que coisa maravilhosa, né? As coisas de Deus. Olha, amados, é impressionante o que Deus faz em nossas vidas. Viu? Deu tudo certo, rapaz, tudo certo. Ai, Senhor. Quem quiser comentar alguma coisa aí, tá com oportunidade. Tamires, meu celular tá apagando aqui, eu preciso recarregar aqui. Nossa, que capítulo, hein? Meu Deus, coisa linda. Aqui o que me chamou a atenção vários pontos aqui, né? Bom, o amor de Rebeca, né? A pureza dela ali, o carinho dela com as pessoas, né? Transbordando ali. E me vê também, imagina, né? O Abraão, né? Ele, provavelmente, nem sei se eles tinham notícia de Abraão, né? Porque Abraão tinha ido embora, né? E de repente veio a notícia de Abraão que ele prosperou, né? Que Deus o conduziu durante a caminhada dele, né? Durante anos, né? Imagina, Sara saiu nova de lá, né? Sarai, né? Saiu Sarai Sarai. e Abrão, né? E Sim, muitos anos depois, né? Sei lá, ó, nasceu Ismael, nasceu Isaac. Isaac já tinha, sei lá, devia ter uns 40 anos aqui. Como falou aqui, né? A idade da Sara quando ela morreu, né? Foi quantos anos aqui? 125 anos, se não me falha a memória. Né? E eles saíram de lá da terra prometida, da terra dos pais dela. Cento e vinte e sete anos. Ela Quantos morreu com anos ela cento e vinte e tinha sete anos. quando ela saiu de lá? E passaram uns 50 anos aí, né? De repente volta, né, para buscar. E ele não foi lá tomar uma moça, né? Ele olhou, né? E a moça veio, né? Coisa linda, né? Está preparada para ele já. E a gente vê aqui né, a Rebeca, né? Leva algumas moças com ela também. E aqui parece cena de filme, né? Eles se avistam de longe aqui no cabelo, né? E, e, e Isaac a conduz, né? Para a tenda da mãe, né? A tenda de Sara, onde Rebeca vai consolá-la, né? Que coisa maravilhosa, né? Se vocês meninas tinham. Engraçado que foi amor à primeira vista, né, Varão? Né? O cara estava esperando chegar e não teve dúvida de que era ela e que já se abraçaram, já levou para dentro da tenda. Ah, falaram, cara. Só aqui mesmo, viu? Hã? Ainda, né? Vou fazer um comentário Ei, aqui, meu vou deixar os Senhor. meninos comentarem um pouco aí, né? Dona Marineide, né? A Tamires, se quiser falar alguma coisa desse capítulo. Esse capítulo é pra vocês, meninas. Pareceu o príncipe, hein? Fala aí, então. Fala, Tamires. Rapaz, era bom se, ó, em um termo, era até bom se fosse assim, né? Igual antigamente, mas em um termo também não era bom, né? Vai que ela olhasse e não gostasse da cara dele, né? Esse negócio de casamento arranjado, né? Eu penso assim, mas ali, né? O que aconteceu foi tudo um preparamento de Deus, né? Como minha tia falou, né? Só falando, né, as palavras dela, porque o que ela tinha falado antes
Ia ser, se eu falasse, ia ser as mesmas palavras, né? Porque ali foi um preparamento de Deus para com ele, né? Para Isaac. Por isso que Isaac levou bastante tempo, né? Para ele poder se casar. Muito tempo que eu digo antigamente, porque hoje, 36 anos, é, a gente já tá velho, né? Para casar. Já tá encalhado. Já. Mas antigamente era moço ainda. Era moça, né? Era jovens. Então, ele esperou, né? Tanto ele como ela esperaram o tempo certo para se encontrarem e estava tudo preparado, né? Deus já deixou tudo preparadinho, que ele era para ela e ela para ele, não é isso? E isso é Isso. bastante interessante e é, muitas das vezes, né? Eu estava observando quando o seu Mário leu que quando ela chegou, né? Poderia demorar alguns dias, que não foi no mesmo momento, né? Sara morreu, a mãe dele, né? E ela foi o consolo dele. Então, muitas vezes Deus coloca, né? Pessoas na nossa vida, quando a gente vai perder alguém, para poder nos consolar, porque Deus só Ele sabe. sabe o nosso limite. Só Ele sabe até onde a gente pode chegar, né? Como é que nós vamos reagir com a perca, né? Então, só de ouvir eu já aprendo bastante, né? É bom a gente ter essa compreensão do que Deus ele fala com a gente sempre, a todo momento, o que ele nos ensina, e a gente tem que ficar, né, com a mente aberta para que a gente possa entender essas coisas. Eu sei que é perfeito esse capítulo e o que aconteceu na vida deles dois, né? Como o seu Mário falou, amor à primeira vista. Ele veio ao encontro sem saber quem era ela, sem nem saber o nome. E quando ela avistou ele, ela já sabia que era ele, né? Ela só perguntou para ter uma confirmação. Mas ali o coração dela já era dele. E o dele para ela. E isso é o que mais maravilhoso. A gente olha, eu conjecturo e vejo assim como um filme, uma ficção. Por quê? Porque eu nunca vivi isso. Então, quando a gente não vive, a gente acha que é um pouco fora da realidade, né? Porque a gente só vê em filmes, a gente fala, é uma cena de filme. A gente só vê isso em filme, mas na realidade é totalmente diferente, né? Mas graças a Deus que houve. Hoje que se perdeu, né? Se perdeu, os homens não tem mais aquele cavalheirismo, né, com as mulheres. Aí as mulheres também, para devolver o troco, né, para dar o troco também não é sensível, muitas das vezes não é amável, por conta também do outro. Então, por isso que a gente sempre, eu gosto de dizer assim, ó, mesmo que o outro não me dê, eu vou dar, porque é o que eu tenho dentro de mim. Se eu tenho amor, se eu tenho carinho, eu vou dar. Mas se eu não receber, não é recíproco. Então, eu prefiro deixar lá, porque eu também não vou receber. Então, eu prefiro que a pessoa fique lá e eu cá, né? Porque senão não vai ser um amor contínuo, um amor genuíno, uma coisa verdadeira, né? E a gente acaba se machucando. Mas perfeito, do jeito que foi com Rebeca e com Isaac. Maravilhoso. Amém. Linda, 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 linda história, meu Deus. E, às vezes, né, a situação de hoje em dia não deixa a gente ser recíproco, mas, independente que a pessoa faça ou não, a gente tem que se disponibilizar a ser, porque a gente não pode deixar, a gente não pode ser mal educado por pessoas que é mal educado com a gente, né? Isso também serve de uma lição para nós, que a gente tem que ser recíproco
não esperando, porque se a gente esperar do outro, que seja gentil, que seja amável, que seja dócil, a gente não vai ter, porque as pessoas são, enfim, são diferentes umas das outras, né? Uma vez a pessoa chegou e falou assim para mim: Ah, porque tu é assim, a pessoa tão mal educada, faz assim. Não interessa que ele seja mal educado, mas que eu vencer a pessoa que ele venha ver em mim, que eu não tenho que ser igual a ele, ruim. Mas eu tenho que ser uma pessoa não para demonstrar bondade e nem educação, porque gentileza gera gentileza e educação é cabível a todos, né? Então, não devemos fazer ao homem o que a gente suponhamos. Eu quero o bem de Fábio, e Fábio quer o meu bem. Então, eu espero o bem de Fábio? Espero. E eu tenho que fazer o bem? Tenho que fazer o bem. Então, a gente não vai ficar esperando que alguém e esperar em Deus. Porque se ele é mau, a gente não vai ser mau que nem ele. A gente vai fazer o bem para ele ver. Fazer o bem sem olhar a quem e deixar Deus agir em nossa vida. Não é porque a gente é exemplo, mas a gente, como serva de Deus, a gente tem que ser exemplo, né? E é muito linda essa história e graças a Deus que bateu certo, né? Ó, tu traz, se essa mulher não resistir a não querer vir, deixa ela lá, porque essa aí já não é do meu Isaac. Então, vamos ficar esperando. Espera mais um pouquinho e deixa Deus agir e não faça o que os outros façam só para tu. Faça o que você já é, gentil, educada, que você não vai seguir conselhos ruins e nem vai ver exemplos ruins para você também ser ruim. Então, faça olhando o que Deus requer de nós, que venhamos ser caridosos, que venhamos ser amorosos, que venhamos ser educados, que venhamos ser gentil, para que Deus se agrada sim. Não é porque uma pessoa é errado que a gente vai ser errado que nem ele, né? Então, isso aqui é uma escola maravilhosa, esse capítulo aqui de Gênesis, no todo, no real, no todo. A gente vai sempre, quando a gente passar por 25, nossa, é somente coisa linda de Deus nos ensinando como devemos agir, independente que alguém não seja você, olhe você, viva você. Escolha viver coisa boa, para que a gente não venha cair nas coisas ruins. Bom, é isso aí, né? Deus abençoe. Glória a Deus. É isso aí, Marineide, é isso aí, falou tudo. Daqui para frente a gente vai aprender um monte de coisa aqui, viu? É verdade. Um Ó, monte de a coisa. gente Quer tem ver? que dar, eu falei, a gente tem que dar o que tem, né? Se eu tenho É, gentileza, eu vou dar gentileza. Se a outra pessoa tem ignorância, ela vai dar isso para nós, né? mas a Mas, gente mostra gentileza, minha filha. Se ele der ruim, a gente mostra gentileza. É assim que acontece. verdade. Eu vivi assim, não é graças a Deus que eu não tenho isso no meu coração. Que porque eu vivi, eu vou fazer a outra pessoa passar agora, né? Que muitas das vezes a pessoa tem gente que é assim, porque sofreu tanto que agora o próximo que vir vai fazer sofrer. Não, comigo não, jamais. Eu sempre vou dar o melhor, vou fazer com que melhore a cada dia. Temos que ser assim na nossa vida. Isso, minha filha, é isso aí. Então, que você continue. Não interessa que o outro não valorizou o que você fez. Importa o seu Isaac, que Deus já está às portas, né? Então, a gente pensa uma coisa, mas é Deus que conhece lá. Então, fique na bênção, espera em Deus, não se precipite, deixa Deus agir. Você é noiva de Jesus, seu corpo é santo, e você precisa estar diante de Deus para seu Isaac chegar na hora certa e vai bater certo, e vocês serem felizes em nome de Jesus. Olha lá, viu? Eu quero comer do bolo. Ai, ai. Ih, dona Maria. Amém, tá perto, tá perto. Recebe, né, Tamires? É.
Tamires, vamos orar aí para nós hoje, Tamires. Eu vejo algumas coisas aqui nesse capítulo e eu olho para minha vida também. Nossa, que coisa maravilhosa de como Deus usa, né, as pessoas, Ele usa a gente, Ele vem nos ensinando, né? Quando eu conheci a minha esposa, eu era, tô jovem ainda, mas eu era um pouquinho mais jovem, né? E eu lembro que tinha alguns momentos que eu pedia muito para Deus, sabe? Que eu queria conhecer uma pessoa, Ele me trouxesse uma pessoa que fosse muito boa na minha vida. É, acho que era um. A gente é, em alguns momentos da nossa vida, né, um pouco carente, né? E eu sentia necessidade de ter alguém, sabe? Às vezes eu saía pro mundo, né? E falava, pai, não é isso aqui que eu quero viver, né? Eu quero viver algo de verdade, né? E eu lembro que toda moça que eu conhecia que se chamava Carol, ela sempre era bonita, né? Eu sempre olhava para né, toda Carol para mim, nunca vi uma Carol feia, sempre vi uma Carol bonita. E falava para, né, pros meus amigos, né? Né, vou me casar com uma Carol, né? Vou me casar com uma Carol, não sei quando, mas vou me casar com uma Carol. E um dia eu tava na praia passeando com um amigo de carro e, e aí a minha esposa Carol tava passeando, caminhando na praia, né? Caminhando assim. E eu parei para conversar, parou eu e meu amigo ali, comecei a conversar com ela. E eu vi a bondade de Rebeca ali no coraçãozinho dela, sabe? Que não tinha nenhuma maldade, assim, sempre, né, amável, sempre receptiva, não tinha desconfiança. E aí, assim, o meu coração, né, foi tocado por ela naquele momento. Mas nem todas as coisas são do jeito que a gente quer, né? As coisas, a gente percorre caminhos, né, do jeito que Deus quer, né? Mas é o amor que fala realmente, né? Depois eu fui conhecer a Carol um pouquinho mais. A Carol tinha uma filhinha de 3 anos de idade. Para mim aquilo foi muito tortuoso, né? Eu era jovem e ter que receber uma menina, uma senhora, né? Uma minha esposa, já, né? Sendo mãe, né? De uma criança, né? E como foi doloroso aquilo para mim e desafiador também para mim, para eu ter que moer várias coisas dentro de mim, né? O meu orgulho, né? Moer, né? Porque não é o sonho de um rapaz, né? Você ter uma namorada que já tem, né? Uma criança, né? Mas eu acho que na minha vida eu jamais teria encontrado alguém tão maravilhoso para mim, sabe? Que me suportou e me ajudou em tantos momentos da minha vida. É, Aleluia. realmente abençoado. Glória. E mesmo eu doente na época, né? A gente era solteiro, né? Eu falei para ela, falei, ó, melhor você seguir seu caminho, porque eu tenho muitos problemas, problemas de saúde, né? Problemas emocionais, né? Você não precisa caminhar comigo, né? Nessa situação. E ela, com o amor dela no coração, falou, não, eu tô com você, eu te amo, né? A gente vai junto até o final, né? Então, como Deus faz, né? As coisas, né? É maravilhoso, né? Nem tudo é perfeito do jeito que a gente quer, né? Mas é perfeito do jeito que Deus quer, né? E Ele sabe de todas as coisas. E minha caminhada, com certeza, é muito diferente ao lado dela, né? Sozinho seria muito mais difícil, né? A gente dê honra para quem merece, né? Isso aí, varão. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus, Fábio. Aí, E sua Rebeca. profetizo a bênção sobre a tua vida todo tempo. Que o Senhor me dê lembrança, profetizo a bênção sobre a tua vida, sobre a tua união, sobre teus filhos. Tu serás sempre uma bênção, tu e tua família. Em nome de Claro. Jesus. Amém. Amém. Está Recebo. escrito nas estrelas. Amém. Recebo. Tamires recebe também, vai ter bolo logo logo. Não, não sei se vai ter bolo, não, porque ele não tem festa, não, né? Mas Ah, mas um bolinho a gente faz. fazer o quê, né? Eu quero viajar, ó. Eu quero viajar, quero curtir. Amém. Quer ir pra... Oremos. Senhor nosso Deus, nosso Pai que está no céu, Deus maravilhoso, meu Senhor, Criador do céu e da terra. Pai, neste momento eu quero te agradecer, Senhor, por este devocional, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, pelo que o Senhor tem nos ensinado, tem nos exortado, Pai, a todo momento, a obediência, Pai querido, pois a tua palavra diz que melhor obedecer do que sacrificar. Então, que o Senhor possa nos ensinar a cada dia, Pai querido, a te obedecer mais e mais. Muitas das vezes é difícil, mas temos que te obedecer, Senhor. Temos que ser obedientes a Ti, porque sem Ti nada podemos fazer. Sem Ti, meu Senhor, somos como uma folha seca, que o vento, ele
leva para lá e para cá, Senhor. Então, não podemos fazer nada sem Ti, Pai. E eu sou grata por essa oportunidade que o Senhor nos dá, Pai, de estar na Tua presença, Senhor. Porque Tu és maravilhoso e Tu és fiel. E eu te coloco em Tuas mãos cada pessoa deste devocional, Pai. Cada um que está participando hoje aqui, até aqueles que não estão. Só o Senhor sabe a necessidade de cada um, Pai. E que o Senhor possa fazer o melhor na vida deles. Que o Senhor possa completar aquilo que está faltando e tirar tudo, Pai, que não te convencem, que o Senhor não que o Senhor não permite, Pai, nas nossas vidas, então que o Senhor possa arrancar e possa colocar cada dia no nosso coração para que a gente venha fazer o certo a cada dia, Pai. Obrigado por este dia. Abençoa a vida de cada um, Pai querido. Livre de todo mal, cada família, Senhor. De cada um que está aqui, do Fábio, do seu Mário, da minha tia Neide, do James, do Lucas, da irmã Lucinha, da Ruth, Senhor. Que o Senhor possa livrar eles, Pai querido, cada um da família, de todo mal, de toda seta. Se tiver alguém que ainda não te conhece, que o Senhor possa, Pai querido, usar os nossos lábios, Pai, para falar de Ti a cada dia mais. E assim eu te agradeço em nome de Jesus. Amém. 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 Deus te abençoe, Tamir. Então não é sobre Ele o explicou Deus como Passei a me conhecer. Pregações bonitas. Compartilhando. Para ele pregar. te joga na parede. Estão querendo se exibir. Jesus Cristo inocente pagou por todos os nossos pecados. Exatamente.